Mota, e a gente está falando aqui de realidade paralela criada por esse governo, criado pela esquerda, e olha o dado que saiu do levantamento do Serasa. Estou aqui com um dado na mão que diz o seguinte: 4 em cada 10 brasileiros que estão inadimplentes hoje, 4 em cada 10, estavam com o nome negativado há uma década. Esse é um levantamento inédito sobre os 10 anos do mapa da inadimplência da Serasa, que é divulgado desde 16, enfim, faz 10 anos agora. O dado de reincidência aparece em um cenário de avanço consistente da inadimplência no país. Ao longo dos últimos 10 anos, ao todo, 81,7 milhões de cidadãos foram negativados. 38,1 a mais do que há 10 anos. Olha o quanto que a gente piorou, portanto, durante esse percurso. Em 10 anos, uma piora muito grande, 38% de negativados. Essa dívida total também aumentou, não foi só o número, portanto, de pessoas, mas também a dívida aumentou em 54,9%. No período, o total dá 539 bilhões em dívidas da população. E aí, Musa? Isso é o resultado de 20 anos. Veja, quando o primeiro mandato do governo Lula, a dívida PIB do Brasil era na casa dos 30%. As famílias estavam menos endividadas, o Estado menos endividado, as empresas menos endividadas. E você tem um espaço para ganhar gordura. Imagina uma pessoa lá magérrima, até ela se tornar uma pessoa obesa, tem um espaço, demora um tempo. Funciona exatamente igual. E as políticas que fizeram o PIB crescer não foram políticas voltadas para o incremento de produtividade. Nós não tivemos. A gente viu que a única produtividade nos últimos 20 anos veio do agro. O restante da indústria, etc., ela recuou. Então, significa que o Brasil não produz mais com os mesmos fatores, com o mesmo dinheiro e a mesma mão de obra. Então, como que cresceu o PIB ao longo desses anos? Basicamente, o Estado se endividando, transferindo dinheiro para as famílias e a família gasta. Gasto público e gasto das famílias fazem parte da equação que forma o PIB, o Produto Interno Bruto, tudo que o país produz. Então, foi dessa forma que foi impulsionado. Só que chega um momento que a pessoa deixou de ser magérrima e virou obesa. E a capacidade dela continuar nesse processo se esgota. É a mesma coisa das empresas, do Estado e das famílias, que atingiu 81 milhões de brasileiros. Você mencionou 81, acho que são 82 81 alguma coisa. Ponto alguma coisa. Quantos adultos nós temos no Brasil? 100 milhões? 120 milhões? Mais ou menos. Quase que a totalidade da população brasileira está endividada. Isso hoje, né? Porque hoje é um aumento de 10 anos. Quer dizer, por isso que eu estou falando, ele vem nesse processo que começou lá de trás. Então, isso aí é uma obra de um profissional fazendo isso. Não é simplesmente uma pessoa que se endividou, não. Estruturalmente, o país se tornou um país endividado, porque você mencionou agora há pouco uma frase do Lula: gasto é vida, gasto é investimento. É o que ele fez com as famílias o tempo todo, que pode ter passado desapercebido para muita gente. Agora, quando ele conseguiu aprovar aquela pauta do IR, a primeira frase que ele falou foi o seguinte: as pessoas podem gastar mais comprando uma televisão para assistir a Copa do Mundo. Foi o que ele falou. Ao invés dele falar, poupem, vamos investir, guarde para a sua geração. Não, é gaste, gaste, gaste. Porque ele precisa que o PIB suba, para apresentar o resultado numa manchete de jornal que vai lá e vai dizer, tá tudo maravilhoso. Só que se tá tudo tão maravilhoso, como é que nós temos metade da população vivendo de algum auxílio? Auxílio não gera riqueza, auxílio gera dependência. A gente não tem nenhum incremento de melhoria de educação, de produtividade. Nós não vamos crescer dessa forma. Veja, ontem, rapidamente, eu fui a um shopping aqui de São Paulo trocar um shorts que eu ganhei de presente de Dia dos Pais. Cheguei lá, era uma loja, uma rede grande, bastante conhecida, obviamente não vou mencionar o nome aqui, e eu comecei a conversar com a vendedora. E ela falou assim, a gente não consegue encontrar gente para trabalhar. Vem as pessoas da geração mais nova aqui e já chega dizendo que se ficar muito tempo em pé, palavras dela, a gente já mete um processo, afinal de contas o dono da rede tem dinheiro. E ela própria falou, eu tenho uma filha, eu saio de casa, eu quero dar esse exemplo para minha filha aqui, eu ganho com trabalho e não gerando renda, ou levando renda para casa por conta de um auxílio. Eu tenho condições de trabalhar. E eu tenho a consciência que se eu não bato minha meta, assim como as outras 3 vendedoras da loja, o dono da loja não consegue comprar mais material para revender. Assim ele não paga meu salário, não paga o aluguel e ele fecha. E eu estou no olho da rua. Eu falei para ela assim, parabéns pelo teu posicionamento. Isso é óbvio para você, não é? Mas é a grande minoria dos brasileiros que entendem esse processo. A maioria
cresceu com isso, entrando essa veia dessa visão de mundo petista que fala, processe, dono de empresa tem dinheiro, sem levar em consideração que mais de 70% dos empreendedores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. É o dono da padaria, é o dono da açougue, é o dono de qualquer pequeno comércio. Então, voltamos ao assunto anterior. É uma visão de mundo distorcida, distópica, por definição. E aí nós chegamos nesse resultado que é estarrecedor. São 82 milhões de brasileiros endividados, com uma taxa de juro perversa, porque nós temos um governo que gasta muito mais do que arrecada, um arcabouço jurídico que não se respeita, um mercado oligopolizado com poucos bancos competindo, enfim, tudo isso faz com que o Brasil tenha taxa de juros. E se me permite mais um segundo, me desculpa que esse assunto me toca. Se você pega a média mundial, a cada dólar emprestado, quando o devedor não consegue mais pagar, a média mundial de recuperação são 34 centavos de dólar. A cada um que você empresta, ele recupera 34 quando você tem calote da dívida, não tem inadimplência. No Brasil, são 9 centavos. E o tempo de recuperação no Brasil são 4, 5 anos a mais do que a média mundial. Tudo isso reflete em taxas de juros mais altas. Taxas de juros mais altas significa que prejudica quem já está endividado. Então, o arcabouço brasileiro, ele nasceu para dar errado. A gente precisa mudar isso urgentemente.